Em todo lugar onde você se conforma, você permanece. E é por isso que Deus te tira desse lugar onde você está no conformismo, te coloca num lugar desconfortável para despertar o melhor de você e para te impulsionar, para você ir muito mais longe do que onde você poderia ir se você permanecesse naquele lugar de conformidade. Fica nesse vídeo até o final, porque o que Deus falou comigo assim é de explodir a cabeça. Preste atenção. Particularmente eu odeio mudança. Principalmente quando eu tenho que me mudar para um lugar onde assim eu não gosto do lugar. Mudança de lugar, mudança de escola, mudança de ambiente. Eu não gosto de mudança. Eu tenho dificuldade de lidar com mudança. E ultimamente, nesses últimos anos, eu tenho me mudado muito, sabe? O tanto de mudanças que eu tenho realizado nesses últimos anos tem sido uma quantidade bem considerável, assim, e isso me deixa bastante desconfortável. Eu tenho que me adaptar o tempo todo e tudo mais, e é difícil. Só que aí, nesses últimos tempos aí eu realizei uma mudança que foi a mudança que mais chocou, assim, que mais me impactou. Porque eu tava numa cidade onde eu tava me sentindo muito conformada. E assim, eu tava tranquila nessa cidade. Eu não queria sair de lá de jeito nenhum pra nada. Só que aí eu acordei um dia pela manhã e o Senhor, eu nunca tinha sentido isso naquela cidade. Mas aí Deus falou assim em meu coração. Detalhe, antes disso, minha mãe falava comigo várias vezes, Rebeca, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E eu não queria, porque eu amei aquele lugar e até hoje eu amo. Só que eu acordei de manhã naquele dia, e naquele dia o Senhor falou ao meu coração, assim que eu acordei, você não vai ficar, você e a sua família não vão ficar aqui nesse lugar até o final do ano. Antes de se findar o ano, vocês vão sair daqui. E cara, ali eu tinha convicção do que estava sendo dito ao meu coração, mas ao mesmo tempo eu comecei a lutar. Porque eu dobrei os joelhos, eu nem contei quantas vezes eu dobrei os joelhos e falei, Deus, por favor, não, eu não quero sair daqui, faz alguma outra coisa, arruma um outro jeito, eu amo esse lugar, eu não sei por que o Senhor quer me tirar daqui. Eu fiquei fazendo aquele chororô como uma criança mimada que fica fazendo birra, sabe? Foi eu com Deus. E eu esperneava com Deus, falava que não, e gente, eu só sei que, por obediência ao Senhor, a conclusão foi que a gente saiu daquele lugar e a gente veio para esse lugar. A gente saiu sem ter a certeza do porquê que Deus estava tirando a gente daquele lugar. Mas aí, quando a gente chegou aqui, aí que a certeza foi embora mesmo, porque a gente chegou aqui e o lugar quebrou nossas expectativas. As expectativas que a gente tinha desse lugar era completamente diferente. Aí a gente se sentiu mais frustrado, eu particularmente. Assim que eu cheguei aqui, eu falei, cara, não é possível que foi Deus que mandou a gente vir para esse lugar. Não é possível, olha isso. É totalmente diferente do que eu imaginei. Não, parece que não faz sentido eu e minha família estarmos aqui nesse lugar. Parece que faz mais sentido a gente voltar, porque eu não entendo porque que Deus trouxe a gente para esse lugar. Então, foi uma mistura assim de confusão, porque o que a realidade estava mostrando pra gente não era nada daquilo que a gente imaginava e esperava, e a gente parece que a gente ficou mais confusa ainda assim que a gente chegou aqui. Só que aí ao longo do tempo, ao longo dos meses, as coisas foram se encaixando, a gente foi se acostumando, e ontem Deus abriu os meus olhos. Ontem o Senhor me fez perceber aquilo que desde quando eu acordei naquele dia, que Ele falou no meu coração que eu ia sair daquele lugar, eu não tinha entendido. Desde quando eu acordei naquele dia, eu não tinha entendido que Ele só me fez entender ontem. E Ele falou comigo bem assim, preste atenção. Naquele lugar onde eu estava ali, onde eu estava me sentindo bastante confortável, eu não iria me esforçar tanto para crescer. Eu não ia me esforçar tanto para sair do lugar. Então, naquele lugar, o melhor de mim, por mais que eu tivesse uma capacidade de ir longe, o melhor de mim não ia ser despertado. Essa capacidade de ir longe, de avançar, de crescer, de progredir, não ia ser ativada em mim se eu permanecesse naquele lugar. Porque o melhor de nós é despertado no lugar de inconformismo. O melhor de nós é despertado quando Deus nos tira do lugar de comodidade, nos coloca num lugar desconfortável para nos dar um choque. Nos dá um choque, fazer a gente se mexer e despertar o melhor de nós naquela situação difícil.
Sabe aquela alegoria que diz que quando o trigo é moído, sai pão, quando a uva é amassada ali, sai o vinho, e é só na prensa, né, que a azeitona vira azeite e tudo mais? É exatamente isso. O melhor de nós é despertado quando a gente é retirado de um lugar de conformidade e a gente é posto nesse lugar de desconforto, nesse lugar de dificuldade. Um ótimo exemplo é a borboleta. Nenhuma lagarta vai se transformar em borboleta sem antes passar pelo casulo. E eu ouvi dizer que ela fica mais ou menos uns 6 meses ali dentro do casulo para depois se transformar numa borboleta. Sabe? É algo extraordinário, assim, algo fantástico. Então, assim, se você for reparar, todas as pessoas que estão acomodadas na situação onde elas estão, elas não saem daquela situação. Se você tá sentindo, sei lá, que a sua vida tá meio parada, nada acontece, eu sei que existem inúmeros motivos para isso estar acontecendo, talvez seja um propósito de Deus que você fique aí nesse momento de silêncio de Deus, nesse momento onde não vai acontecer muita coisa, e dê graças a Deus, porque se não tá acontecendo muita coisa na sua vida, é sinal de que também não tá acontecendo coisa ruim, mas preste atenção. Muitas vezes, quando na nossa vida tá tudo parado e a gente tá se sentindo bastante conformado e acomodado, a gente não vai sair desse lugar. Se você mora numa cidadezinha, se você ganha um saláriozinho, se você tem aquilo que você talvez não seja tudo aquilo que você queria ter, mas você se conforma com isso e você fala assim, tá, isso aqui tá bom. Tá bom, pra mim, eu me conformo, eu gosto de tudo aqui, eu tô bastante conformado, tô bastante confortável aqui. Se alguém quisesse me tirar desse lugar, eu não ia querer. Quando a gente tá numa situação como essa, quando a gente tá num ambiente como esse, que nos deixa confortável, muitas vezes a gente não sai do lugar. Porque se você se conforma, você permanece. Grava isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Se você se conforma, você permanece nessa situação onde você está conformado. Eu dei o exemplo da borboleta, mas, cara, vamos falar da Bíblia. Na palavra de Deus, qualquer pessoa que voou, que avançou, que cresceu, que progrediu, teve que ser retirado de um lugar de conforto para ir para uma situação ou um lugar desconfortável, e a partir dessa situação desconfortável, a partir desse ambiente desconfortável, foi aí que essa pessoa conseguiu crescer. Bora começar com os exemplos? Davi estava lá no pasto, sendo pastor de ovelhas, e coitado, já estava tendo que enfrentar ursos e leões, mesmo sendo pastor de ovelhas, naquele lugar onde ele tecnicamente já estava acostumado, e ele já estava conformado ali, porque ele já estava acostumado a viver aquela rotina todos os dias. Mas aí, para crescer, o Senhor não apenas enviou Samuel para a casa de Jessé para ungir Davi, não. O Senhor, depois disso, criou uma situação e tirou Davi do pasto. Olha isso. Meu Deus, que forte. Tirou Davi do pasto. Colocou Davi no meio da batalha, um lugar perigoso, um lugar onde muita gente estava morrendo de medo dos gigantes. Na verdade, a maioria, se não todos estavam morrendo de medo, porque ninguém teve coragem de lutar. E Davi foi colocado naquela situação desconfortável. E foi aquela situação desconfortável que despertou o melhor de Davi. E aí a fama de Davi correu por todos os lugares, ele foi galgando níveis maiores até que ele chegou ao trono, ao palácio. Outro exemplo, José. O Josézinho estava lá na casa do pai, tranquilo, com os irmãos, todo acomodado, todo confortável. O pai dele tratava ele que nem um bebê e tudo mais, mas gente, Deus tirou José daquela situação onde ele estava se sentindo confortável, permitiu os irmãos dele vender ele. Ele foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão. Ele foi para ambientes desconfortáveis. Por quê? Porque Deus odiava ele? Claro que não, porque Deus sabia que era em ambientes desconfortáveis que o melhor de José seria despertado. E aí José passou por todos esses ambientes desconfortáveis até que ele chegou na posição de governador do Egito. Outra pessoa para finalizar, Abraão. Abraão estava lá no meio da sua família. Deus falou com Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, do meio dos seus, e vai para uma terra que eu depois vou te mostrar.
vai para uma terra que eu só vou te falar onde é depois que você for. E aí o que Abraão fez? Obedeceu a Deus, que também conta com a obediência. Ele obedeceu, saiu, peregrinou. Resultado, a geração daquele idoso, que era idoso já, o coitado, a geração daquele idoso foi uma das maiores gerações, como a areia da praia, como estrelas dos céus, e possuiu terra. Canaã pertenceu a esse povo alcançou várias vitórias, é o povo de Deus. Então assim, cara, talvez o Senhor talvez você esteja se sentindo confortável no lugar onde você está, e talvez você não esteja entendendo por que Deus está te tirando dessa situação, por que Deus está te tirando desse lugar, por que Deus está tirando essa pessoa da sua vida, por que você está perdendo, ou parece que está perdendo algo. Mas preste atenção, Deus sabe que o melhor seu só pode ser despertado no lugar onde você vai estar se sentindo desconfortável. São em lugares desconfortáveis onde o melhor nosso é despertado. Quando o Senhor nos coloca em situações assim, é como se ele estivesse fazendo igual ao arqueiro, quando ele tira a flecha ali da sua mochilinha atrás. Eu esqueci o nome daquela mochilinha do arqueiro, mas quando o arqueiro tira a flecha, coloca ali no arco e puxa a flecha, é como se Deus estivesse fazendo isso com a gente quando ele nos coloca em ambientes desconfortáveis. Ele está nos puxando, ele está nos fazendo pegar impulso, porque ele sabe que o melhor de nós temos potencial de ir muito longe, mas para isso ele tem que nos puxar. E esse puxar de Deus talvez seja te tirar desse lugar onde você está se sentindo confortável, te colocar num lugar desconfortável, para te fazer crescer e alcançar aquilo que você jamais alcançaria se você permanecesse naquele lugar onde você achava que estava tudo bem, tá bom? O melhor seu vai ser despertado em lugares desconfortáveis muitas vezes. Então, por favor, obedeça, não questione e deixa Deus fazer na sua vida o impossível e mostrar para você que Ele te deu uma capacidade muito maior do que é que você imagina. Um beijo, compartilha esse vídeo, se inscreve. Até mais, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.